tudo bem com você? Mais um Dose de Fé juntos com o nosso momento de reflexão e depois oração. Falando em oração, fique até o final para orarmos juntos, pedindo a Deus que nos abençoe nessa terça-feira, coisa boa, a semana está todo vapor, o mês está acabando, então segura aí. Se você quer ser abençoado por Deus, segura para a gente orar junto, pedindo que Ele tenha misericórdia, graça, amor e compaixão pelas nossas vidas, que Ele se faça presente em todos os momentos, tá bom? Então vamos para a nossa reflexão. Eu estou muito preocupado com informações, mensagens, na verdade, mensagens que eu tenho recebido de pessoas que reclamam, falam que estão sofrendo, que estão passando pelo deserto, que está muito complicado, e às vezes as pessoas dão aquelas, como se fosse receita de bolo, que você tem que ir na igreja, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer campanha, você tem que fazer propósito, você tem que fazer tanta coisa que a pessoa fica naquela pressão, naquela tensão toda. E eu quero falar o seguinte, para você que de repente está nessa situação, está desesperado, está num beco sem saída, está achando que está tudo complicado demais, Deus não está escutando suas orações, tenha calma. Respira, respira e para um pouquinho. Não é bem assim. Se alguém falou para você, ou você escutou em algum lugar, ou leu em algum livro, viu na internet, no YouTube, no TikTok, no Instagram, qualquer situação que te deixe pressionada a tal ponto que você se cobre demais, calma. Eu vou contar uma história muito rápida que aconteceu comigo. Meu pai sofria de enfermidade como o cancro, que é o câncer, era de próstata, e Alzheimer. E meu pai aceitou a Cristo, a gente orava para ser curado, minha mãe dava o dízimo, eu dava o dízimo, tudo 100% a gente orava, jejuava, fazia tudo. Meu pai, o que aconteceu? Meu pai morreu de cancro de próstata e de Alzheimer. Graças a Deus que ele foi para o Senhor, mas eu quero te falar o seguinte, eu passei um período, vamos dizer assim, escuro. E muitas vezes eu questionava a Deus, por que Deus? Ele aceitou o Senhor Jesus como Senhor Salvador, e a gente orava, a gente jejuava, a gente cumpria, vamos dizer assim, aqueles ritos, aqueles ritos religiosos. E eu fiz um propósito comigo mesmo e com Deus. Falei assim, eu vou conversar mais contigo, com Deus, e vou estudar, quer dizer, vou ler mais, vou aprender mais um pouco do Senhor. E comecei a ver que realmente a forma que eu lia, a forma que eu entendia, percebia Deus, e muitas vezes escutava pessoas falando, seja onde for, seja na igreja, ou seja na internet, como eu falo, YouTube e tantos outros, eu ficava assim, comecei a ver que aquilo ali era algo religioso. E eu vi numa passagem, num livro muito interessante que é Jó, que Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu os bens dele. Foi uma catástrofe na vida desse homem. Depois você lê. E esse homem, ele foi atacado, vamos dizer assim, de uma forma tão absurda por alguns amigos dele, quer dizer. E esses amigos, eles atacavam Jó de uma maneira que Jó ficou muito pressionado. E ficou aquele debate todo, e resumindo a história, no capítulo 42, no versículo 7, olha o que Deus fala para esses homens que muitas vezes colocam a religiosidade, um peso tão grande nas costas das pessoas, que as pessoas, elas tem muitos que se desviam, como a gente fala no meio cristão, se afastam de Deus, não querem mais saber de Deus, se afasta da comunhão da igreja, faz de tudo e desaparece e acaba
morrendo, vamos dizer assim, às vezes literalmente e às vezes espiritualmente. Então, tá lá no versículo 7. Deus falando para os amigos dele, né? Para o amigo de Jó. Estou muito irado com você e com seus 2 amigos. Não falaram o que era certo a meu respeito. Naquela situação, os amigos não era para ficar atacando Jó ou colocando mais fardo, mais peso na vida de Jó. Era para ter falado de um Deus misericordioso, um Deus bondoso, gracioso, amoroso, justo, fiel, eterno. Era isso que eles tinham que falar. Falar de realmente aquele Deus que lá no passado fez as pragas do Egito, libertou aquele povo e abriu o Mar Vermelho, cuidou daquele povo até chegar na terra de Canaã. Então, assim, era para ter falado de uma esperança para aquele homem, mas eles praticamente quase acabaram com a vida de Jó, de tanto bombardeio, de tanta informação. Isso às vezes acontece conosco. Então a gente fica às vezes numa situação, e se você está assim, não fique assim não. Calma, calma. Existe um Deus tão pessoal, tão relacional, tão amoroso que deu o filho dele. E aí a gente aprende muitas vezes lendo a Bíblia, estudando mais um pouco, mais profundo e pegando a história toda, a gente vê que o sofrimento faz parte da vida, faz parte da vida de um mundo caído, de um mundo perdido, de uma sociedade caótica. E da mesma forma que aconteceu com Jó, muitas vezes a gente vai passar por tantas dificuldades que a gente não sabe explicar. A gente não sabe explicar e nem vamos de repente saber o que aconteceu. Então eu quero falar o seguinte, que existe um propósito além da dor, do sofrimento, da angústia, do desespero, da tristeza, do choro. Existe um propósito muito maior, que é você e eu também, a gente não desanimar, a gente ter fé num Deus tão pessoal, como eu já falei, um Deus que deu o filho dele, que se apresentou no meio do ser humano, no meio de uma sociedade romana, grega, tão corrupta, mas que mostrou o seguinte, um Deus que fala assim, eu amo você e não vou te desamparar. Eu amo você e vou estar contigo até o fim dos tempos. Esse Deus tem um nome, é Jesus Cristo. Então não desanime, não fique olhando para a esquerda, para a direita, escutando essas vozes que te jogam para baixo, que te jogam mais fardo. Não, escuta Jesus. Jesus falou, se você está cansado e sobrecarregado, vem a mim, eu vou te aliviar. Então vamos para Jesus, não escuta não, eu já passei por isso e não quero que você passe não, eu quero que você tenha coragem e você tenha fé, tenha confiança que Deus está escutando suas orações, Ele escuta as suas orações e Ele é um Deus gracioso, amoroso para te abençoar, para te ajudar, para te encorajar a continuar na caminhada da vida. Vamos orar agora daquele jeitinho, olhos abertos, olhos fechados, mas tenha fé que Deus está escutando a sua oração agora. Vamos lá? Pai, muito obrigado por mais esse dose de fé. Sabemos que tantas vozes aparecem, tantos dedos indicadores na nossa direção, nos acusando, nos colocando para baixo, mas queremos a tua última palavra, porque a tua última palavra é uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra de renovo, uma palavra transformadora, uma palavra de amor, uma palavra de justiça, uma palavra cheia de graça e de vida eterna. Então eu te peço que o Senhor esteja presente nessa terça-feira, na minha vida, na vida dessa pessoa que está me assistindo e está me escutando agora, que ela possa ter a fé sim, a confiança de colocar todo o fardo que tanta sociedade joga nas nossas costas, como também o fardo da vida, de tantas adversidades, e jogamos para ti, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar a caminhar um passinho de cada vez, mas caminhar na tua direção. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais esse dose de fé. Que Deus te abençoe nessa terça-feira, sempre juntos. Amanhã, quarta-feira, meio da semana.
Eu te espero, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até amanhã, quarta-feira. Dose de fé.